Isso, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 23. O que eu vou compartilhar com você hoje é aquele texto que eu já tinha falado, né, outras vezes, que eu estaria compartilhando com vocês, que estava sendo revelado ao meu espírito, né, e eu achei importante, o Espírito estava ministrando isso comigo, e eu entendi importante compartilhar isso com você também. Tá? Filipenses 1, a partir do verso 23. Encontrou? Diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher, porque eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. E convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Amém? Amém? Obrigado, Luísa. Eu li esses versos anteriores para que você pudesse entender o contexto, né, do que está sendo dito, do que está sendo escrito, do que foi escrito, na verdade. Paulo aqui, né, ele estava preso, então ele estava escrevendo à igreja de Filipos, e ele começa a relatar como é a sua condição, e o interessante aqui é que mesmo ele estando preso, ele estava fazendo planos, né, para quando ele saísse da prisão, e como ele continuaria a viver e a investir a sua vida em função da manifestação do propósito de Deus. E o texto que, né, eu já compartilhei, né, com alguns, com vocês, né, nos cultos passados, o verso principal aqui que eu quero falar com vocês é quando ele diz: e eu estou pressionado dos dois lados. Algumas versões falam: eu estou constrangido, né, pelos dois lados, de duas formas. Porque eu desejo partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas ele considera mais necessário, por causa deles, que ele permaneça no corpo. Então, o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é sobre a gente conseguir compreender, conseguir discernir o que é melhor e o que é mais importante. Às vezes nós estamos fazendo o que é melhor, né, porque entendemos que é melhor fazer, entendemos que é tempo de fazer, entendemos que aquilo é o melhor a ser feito, mas nem sempre o melhor é o necessário a ser feito. E aí a gente vai entender a diferença, né? Porque às vezes a gente fala: estou fazendo o melhor, estou fazendo, parece que é o necessário, mas nem sempre o melhor é o necessário. Então nós vamos entender juntos aqui no texto a diferença. O que significa melhor? Primeiro, para que você possa entender. Melhor significa o que é mais útil. Fazer o melhor, né, é fazer o que é mais vantajoso, o que é mais aproveitável, fazer o que é mais excelente. Isso é fazer o melhor. E depois, necessário. O que significa necessário? Necessário significa o indispensável. Sempre quando algo necessário precisa ser feito, está ligado a laços naturais, a laços de amizade. Envolve outra pessoa. Ou seja, traz envolvimento de outras partes. Ou seja, aquilo que eu vou fazer não depende de mim, não atinge só a mim, não alcança só a mim. Envolve o outro. Por isso que fala de necessário. Diz respeito ao princípio do dever, ao que é requerido fazer de acordo com a circunstância ou de acordo com a necessidade.
Então há uma diferença aí entre o que é melhor e o que é necessário. Isso não significa que o melhor é errado. O melhor é certo. Mas nem sempre há circunstâncias que a gente vai precisar ou vai ter que fazer o que é melhor. Porque às vezes o melhor vai dizer respeito só a mim. Vai beneficiar só a mim. É uma decisão baseada naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou pensando. Mas quando eu entendo o necessário a ser feito, é porque eu já comecei a pensar além de mim. Porque isso alcança o outro. Porque isso atinge o outro. Porque isso também beneficia o outro. Certo? E sabe aquela frase que as pessoas falam assim, eu estou dando o meu melhor. Não sei porque tal pessoa fala isso, ou tal pessoa pensa isso. Eu estou dando o meu melhor. Nem sempre o melhor é o necessário. Nem sempre dar o seu melhor é o necessário. Porque entendendo, né, a partir do que Paulo está dizendo aqui, quando eu estou dando o meu melhor, tá envolvendo só o que beneficia a mim. O que é melhor para mim. O que faz bem para mim. Mas quando eu faço o que é necessário, é porque eu já estou pensando no outro. É porque eu já estou abrindo mão do que é confortável para mim, para que eu possa beneficiar outro também. E se eu beneficio o outro, consequentemente eu também serei beneficiada. Não é? É isso que a gente entende como corpo, como ser um em Cristo. Isso significa que fazer o necessário nem sempre vai ser prazeroso para nós. Por quê? Porque envolve renúncia, envolve entrega, envolve abrir mão do que eu gosto, do que eu penso, do que eu sinto. Então, nem sempre fazer o melhor vai ser prazeroso, ou melhor, fazer o necessário vai ser prazeroso, vai ser fácil. Por isso que essa frase, né, que a gente sempre fala, não, eu estou dando o meu melhor. A gente precisa dar uma analisada nela. Né? Até que ponto eu estou fazendo o meu melhor? Porque se eu estou fazendo o meu melhor, isso não pode envolver só a mim. Porque precisa envolver outras pessoas. Então, se envolve outras pessoas, não é só o melhor a ser feito, mas o necessário a ser feito. Certo? Estão entendendo até aqui? Que bom. E aí eu já vou iniciar aqui com uma frase. Muitos estão fazendo o melhor aos seus olhos, pensando que estão fazendo o necessário, por não discernirem a pressão ou as circunstâncias em que estão envolvidos. O que Paulo falou aqui? Porque eu estou pressionado, eu estou sendo constrangido dos dois lados. Então tem algo que para mim é melhor a ser feito. Paulo está falando, para mim é melhor morar com Cristo. Cristo já me levado uma vez, eu morrer aqui nessa prisão, já ir morar com Cristo de uma vez. Mas ele fala, mas é mais necessário que eu fique por causa do corpo. Eu vou ser mais útil estando em contato com o corpo. Eu vou ser mais exato naquilo que Deus me designou a ser e a fazer por causa do corpo. Aquele texto de 2 Coríntios 4:8 que nós ministramos bastante, né, no ano passado, fala que de todos os lados nós somos pressionados, não é? Ficamos perplexos, somos perseguidos, somos abatidos. Ou seja, as pressões, os constrangimentos, as circunstâncias, elas sempre vão acontecer. Só que o mesmo Paulo continua dizendo, mesmo pressionados, nós não desanimamos. Mesmo pressionados, ou melhor, mesmo que cheguemos a ficar perplexos, nós não vamos ficar desesperados. É o que o texto está dizendo lá em 2 Coríntios 4:8. Mesmo que sejamos perseguidos, nós não seremos abandonados. E mesmo que venhamos a ser abatidos por alguma situação, por alguma pressão, por alguma circunstância, nós não seremos destruídos. Por isso Paulo entendeu, né, a experiência de Paulo entendeu. Para mim, diante dessa pressão, diante do que eu estou vivendo, diante do que eu estou passando, do lugar em que eu estou, para mim o melhor já é ir morar com Cristo de uma vez. Porque acho que diante da trajetória dele, ele já tinha vivido e experimentado de Deus um nível desejável para já estar com Cristo. Mas ele falou, mais ainda eu entendo que é mais necessário que eu permaneça, porque eu serei mais efetivo no corpo, mais exato, estando em contato com o corpo. Porque o que eu vou viver, o que eu vou experimentar, não diz respeito só a mim, vai alcançar outros também, vai beneficiar a vida de outros também. Amém? Por isso,
né, diante dessas situações, da pressão, das circunstâncias, muitas pessoas optam por fazer o melhor. Por quê? Porque às vezes a situação, a pressão comprime a pessoa naquela realidade e ela procura algo para fazer, para sanar logo aquela situação. E aí ela escolhe pelo melhor. Só que às vezes o melhor que ela escolheu, a decisão que ela tomou, a postura que ela tomou, ou a atitude que ela tomou, não diz respeito ao necessário. E aí a situação não muda, a pressão não diminui, as circunstâncias não mudam. Por quê? Porque o que está sendo feito não é o necessário. Por isso muitas pessoas falam, mas eu estou dando o meu melhor. Se as coisas não estão acontecendo, porque não é culpa minha, porque eu estou dando o meu melhor, mas eu estou deixando de fazer o necessário. Porque se eu estou fazendo o necessário, tanto eu quanto as pessoas ou situações envolvidas, elas vão mudar. Elas vão tomar outro rumo, elas vão tomar outra postura, elas vão trazer melhores experiências. Por quê? Porque não envolve só a mim, envolve outros também. Então é nesse contexto que Paulo está dizendo. A coisa melhor para ser feita. Tem uma versão que fala, estar com Cristo é consideravelmente melhor do que estar aqui. Mas aí ele completa dizendo, mas eu considero mais importante permanecer. Mesmo preso, mesmo sendo perseguido, mesmo passando pelo que eu estou passando, mesmo estando longe de vocês, mesmo passando frio aqui na prisão, eu considero mais importante permanecer, porque assim eu posso alcançar o corpo, porque assim eu posso alcançar outros, porque assim eu posso contribuir com outros, para que eles também alcancem a realidade do que é viver o corpo de Cristo, viver a realidade de Cristo e cooperar com a manifestação do propósito. Amém? Diante disso, a gente vai fazer algumas reflexões para a gente entender se o que a gente tem vivido, se o que a gente tem passado e as posturas que nós temos tido, se elas estão demonstrando que nós estamos fazendo o que é melhor ou se nós estamos fazendo o que é necessário. Né? Que alguns exemplos só que eu vou dar aqui nos ajude a fazer essa reflexão e que o Espírito Santo nos conduza a entender. Né? Se nós estamos dando o nosso melhor, talvez seja o tempo de a gente começar a fazer o que é importante. Se até aqui a gente se empenhou, se esforçou por fazer o melhor, então agora é o tempo de a gente começar a fazer o que também é importante. Certo? Primeira coisa aqui para a gente refletir. Muitos de nós, né, eu vou me incluir para generalizar e não ficar pessoal, muitos de nós achamos melhor evitar a pressão daquilo que é difícil, né, daquilo que é diferente, para que a gente não tenha que confrontar aquela situação, está difícil para mim, eu não sei como lidar, eu não sei o que fazer, é algo diferente que aconteceu, eu não estava esperando. Então nós achamos melhor, né, evitar tudo isso, evitar essa situação, porque entendemos que é novo, eu não sei como faz, então eu vou ficar na minha. Mas a gente entende que é necessário, né, que é mais importante a gente enfrentar, passar pela pressão, passar pelas circunstâncias, passar pelo difícil. Por quê? Porque isso vai trazer experiência. Não é? Se a situação é nova, se a situação é difícil, se você não encara a situação, se você não se deixa ser trabalhado por Deus ali diante das circunstâncias, a gente não vai adquirir experiência. Como a gente fala para as crianças, né? Come essa comidinha aqui. Mas é amargo, mas é verde, mas você precisa comer, porque aí você fica forte. Não é assim que a gente fala para as crianças? A criança, não, mas é verde, eu não vou comer, mas te deixa forte. Tem situações, tem circunstâncias que às vezes a gente encara, é difícil, é diferente, a situação está verde, eu não quero. Mas a gente precisa passar, precisa enfrentar. Precisa se expor àquela realidade. Por quê? Porque isso vai nos tornar experientes. Vai nos trazer experiência. Vai nos trazer experimentados nas situações. O próprio apóstolo Paulo fala, né? Eu já aprendi a ter abundância, eu já aprendi a passar necessidade, eu já passei por várias situações. Mas ele fala que ele aprendeu. Ele não nasceu sabendo, ele não amanheceu e falou assim, agora eu já sei o que é passar fome. Agora eu já sei o que é ter tudo o que eu preciso. O texto fala que ele aprendeu. Vamos ler lá Efésios não. Cadê meu celular, por favor? Filipenses 4.
Filipenses 4, 11. Olha o que Paulo fala. Ó. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja passando por necessidade. Porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Para ele aprender a se adaptar com as circunstâncias, o que ele tinha que ter feito? Passado pelas circunstâncias, não é? A gente só é experimentado nas situações, nas circunstâncias, quando a gente passa por elas. E aí ele continua dizendo, eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura, porque eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas por que ele aprendeu? Porque ele passou. Ele não evitou. Ele não procurou fazer só o que era melhor para ele enquanto a situação mudasse. Ele foi experimentado na situação. Então, há situações que aparecem para nós todos os dias, circunstâncias que aparecem para nós todos os dias, que a gente não tem que ficar procurando o que é melhor fazer naquela situação. A gente tem que buscar em Deus o que é necessário fazer naquela situação. Porque se elas aparecem, se elas vêm até nós, porque alguma coisa nós vamos aprender com ela. Né? Alguma coisa vai nos trazer experiência naquela situação. Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Às vezes a gente fala para a pessoa, não, fica feliz, Deus é sua força. Né? Porque não é você que está passando pelo problema. Paulo falou, eu aprendi a viver contente. Né? Então, e esse contente não é ignorar a situação ou ignorar as circunstâncias. Esse contente é você saber quem é a sua fortaleza, quem é a sua força, quem é a fonte da sua alegria, mesmo que você esteja passando por uma situação complicada. Nós não cantamos aqui que o nosso fundamento é Ele, a nossa força é Ele, que a gente ia construir nossa vida nele. Então, venham as circunstâncias que vierem, a gente precisa aprender a viver contente nessas situações. E nos portar e fazer aquilo que é necessário, até que aquela situação mude. Porque a situação vai mudar, sabia? Fala aí para o irmão que está do seu lado, a situação vai mudar. Fala para o outro que esse daí não acreditou muito não. Fala para ele, sua situação vai mudar. E sabe por que essa situação vai mudar? Não precisa falar agora para ele. Sabe por que essa situação vai mudar? Porque vai vir outra. Sabia? E se você não aprender com essa, né, vai vir outra. E se você não aprender, e vai vir outra, e vai vir outra. Por quê? Porque para que nós sejamos experimentados em toda e qualquer situação. Não foi o que Paulo falou aqui? Eu aprendi. Então nós temos que aprender com toda e qualquer situação. Aprender o quê? A depender do Senhor. Aprender que nele nós podemos todas as coisas. E há situações que quando nós vamos fazer o que é necessário ser feito, isso às vezes vai nos consumir. Porque não está em nós. Mas eu nunca fiz isso. Mas vai me constranger fazer isso. Mas é necessário que seja feito. Para que a gente seja experimentado na situação. Para que a gente seja experimentado nas circunstâncias. Amém? Tem pessoas que acham que é melhor evitar o confronto. Mas o confronto é necessário. Por quê? Porque ele vai trazer crescimento, vai evidenciar a sua maturidade, vai desfazer mal entendidos. Tem gente que não gosta de confrontar situações. Seja situação com o marido, situação com o esposo, ou esposo e marido é a mesma coisa. Confrontar situações com a filha, com o filho. Confrontar situações com o seu pastor, com o seu líder, com o seu pai espiritual. O confronto é necessário. Por quê? Porque ele vai evidenciar a maturidade. Ele vai trazer crescimento. Ele vai desfazer mal entendidos. Porque às vezes a gente, né, alguma situação ficou mal entendida ali com a pessoa, aí você começa a construir um monte de coisa na sua cabeça. Aí vou ficar na minha que é melhor. Aí não vou falar nada porque para mim é melhor. Mas é necessário confrontar. Nem sempre se calar, né, diante de algumas situações é o melhor a fazer. Há situações que você vai ter que ir para o confronto. E confrontar não é brigar. Confrontar não é
Não é você só expor o que você pensa, o que você acha. Confrontar é conversar. Até chegar, né, num denominador comum. E enquanto essa conversa acontece, seu coração vai ser exposto, seus pensamentos vão ser expostos. Não só o seu, quanto o da pessoa também. E aí, o da pessoa vai ser exposto e o seu também vai ser exposto. E os dois vão ter que chegar, né, num senso comum. Baseado em quem? Em Cristo, que nos governa. E não vai ser o que é melhor para mim, e não vai ser o que é melhor para a pessoa. Vai ser o que é necessário para o reino e para a saúde do corpo de Cristo. Amém? Eu estou falando aqui no nível de corpo de Cristo, mas essa realidade precisa se manifestar em todas as circunstâncias. Seja na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Tem gente que acha que é melhor, né, fechar o portão na cara da vizinha. Mas é mais necessário você dar bom dia para sua vizinha. Tem gente que acha que é melhor colocar chumbinho lá no gato da vizinha. Mentira, brincadeira. Não é melhor, tá, gente? Tem gente que acha que é melhor mostrar quem é melhor se impor, é melhor mostrar indiferença. Pode parecer melhor para que não haja confronto, mas é mais necessário que haja confronto para que o seu coração seja conhecido. E quando o seu coração é conhecido, não é você que fica conhecido, é o Cristo que você carrega que fica conhecido. Amém? Outra coisa, tem gente que acha que é melhor, e agora eu estou falando, né, da realidade de comunidade de fé. Tem gente que acha que é melhor evitar a convivência com pessoas, né, com determinadas pessoas, porque não tem afinidade com a pessoa. Mas a convivência ela é necessária por causa da vida de Cristo, que habita tanto um contra o outro. Porque a vida de Cristo se desenvolve no convívio. A vida de Cristo se desenvolve quando a gente cultiva a comunhão. E a comunhão do corpo de Cristo não se dá por afinidade, se dá por identidade com a pessoa de Cristo que nós carregamos. Amém? Comunhão no corpo se dá por identidade com quem nós carregamos e não por afinidade. E aí eu escrevi algumas coisas aqui para a gente ir entendendo isso. Ó. A nossa comunhão é com Cristo e não com as pessoas. Então, se eu tenho comunhão com a Gi, eu tenho comunhão com o Cristo que habita na Gi. Por isso que a gente se dá bem, porque o Cristo que está nela é o mesmo que está em mim. Então, é Cristo que está se identificando. A minha comunhão com a Mel é por causa do Cristo. A minha comunhão com a Cida é por causa do Cristo, não é com a pessoa. Por isso que eu consigo ver as debilidades que a Cida tem, as deficiências que a Cida tem, e isso não interfere, porque eu não tenho a ver com as debilidades dela, eu tenho a ver com a pessoa que ela carrega, que é a pessoa de Cristo. Por isso que às vezes parece que é melhor evitar a convivência. Por quê? Por causa das diferenças, por causa, né, das afinidades que não tem, por causa às vezes da língua solta que o outro irmão tem, né? Mas é mais necessário cultivar a convivência, por quê? Por causa da pessoa, que aquela, né, que a pessoa carrega. E é a pessoa de Cristo e é a mesma pessoa que eu carrego. Amém? Vocês estão entendendo? Ó, algumas coisas que eu escrevi aqui, ó. Tem pessoas que acham, né, que elas se bastam sozinhas. Tem pessoas que acham que viver com grupos sociais reduzidos é melhor para ela. Porque dá menos picuinha, dá menos problema. Então, ela já sabe o que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro sente. Então, tem gente que acha que é melhor. Mas, para você entender, isso não é ruim. E isso também não é errado. Desde que eu entenda e eu tenha percepção de quais são as pessoas que o Senhor quer que eu me conecte com elas. Porque um assunto de reino é um assunto de conexão. Por isso nós estamos no corpo. A Bíblia não fala que como os membros do corpo estão unidos uns aos outros? Pelas juntas, pelas conexões. Então, há conexões que são específicas para que a realidade do reino se manifeste. Mas se eu evito o corpo, se eu evito as conexões, a realidade do corpo não se manifesta. Por que a gente vê muita... Aqui nem tanto, né? Graças a Deus por isso. Porque a gente vê tanto, eu não gosto do irmão tal. O fulano de tal não é isso. O irmão tal está brigando com a família do irmão tal. Por quê? Porque não tem conexão no corpo, como membro do corpo de Cristo.
Só olha pelas afinidades, só olha pelo que gosta, pelo que não gosta. Então essa não é a realidade no corpo de Cristo. Mas eu preciso discernir com quem o Senhor quer que eu esteja conectado. E isso também faz referência a quem é muito aberto, conhece um monte de gente, tem aquele grupo social enorme de pessoas e tem afinidade de ajuntar gente. Mas às vezes está rodeado de um monte de gente, mas não tem conexão nenhuma com ninguém. Então não é errado ter um grupo de amigos, um grupo social reduzido ou um grupo social maior. É errado eu não ter conexões em função da realidade da vida de Cristo que habita em mim. Entenderam essa parte? Amém? Então a convivência ela precisa ser cultivada, porque tem a ver com a pessoa que nós carregamos. Cada lugar que o apóstolo Paulo passava, ele ia se conectando com pessoas. Você já leu as cartas de Paulo, não já? Se não leu as cartas de Paulo, já ouviu um monte de ministração acerca da vida do apóstolo Paulo e da trajetória dele. Então, cada lugar que ele passava, ele se conectava com pessoas específicas. Você já deve ter ouvido o nome Timóteo, Tito, Silas, Áquila, Priscila, João Marcos. No começo, ele até mandou o João Marcos embora, mas depois ele falou, traz lá o João Marcos, que agora eu estou precisando dele. Por quê? Por onde ele passava, ele ia fazendo conexões, e essas conexões eram específicas para o que Deus queria destravar no tempo que ele estava vivendo. E eu quero destacar uma dessas conexões que ele fez. Está em Filipenses também, no capítulo 2, verso 25. Achou aí? Olha que lindo aqui que Paulo vai dizer de Epafrodito. Contudo, eu penso que será necessário... necessário, gente, presta atenção. Ele julgou necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, meu cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Verso 26. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ele ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. 28. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês recebam-no no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. O Epafrodito era um companheiro ali para Paulo, um companheiro de luta, que estava sendo útil para Paulo ali, no processo que ele estava vivendo, no tempo que ele estava vivendo. Só que chegou um momento, ele falou, eu considero agora necessário enviar Epafrodito para vocês. Eu considero agora necessário abrir mão do meu amigo, do meu companheiro de luta, para que ele seja mais útil agora, estando aí com vocês. Olha as características de Epafrodito. Paulo fala, eu separei aqui do texto, Paulo fala que ele era um irmão, considerava Epafrodito um irmão, um cooperador, um companheiro de luta, alguém que cativa outras pessoas. Epafrodito tinha a característica de quem também tinha condição de cativar outras pessoas. Era alguém que promovia alegria no meio das pessoas. Epafrodito era um homem que era digno de ser honrado, digno de honra. E Epafrodito era um homem que tinha a sua vida à disposição da causa do Evangelho. Quais são as características dos amigos que nós temos relacionadas à causa do reino? A gente sabe que os nossos amigos gostam disso, gostam daquilo outro, fala tal coisa, faz tal piada, faz isso, faz aquilo outro, se diverte assim, se diverte assado. Mas quais são as características que têm se desenvolvido, que têm se manifestado em relação à causa do reino, na vida dessa pessoa?
das amizades que nós cultivamos, das pessoas que nós temos nos conectado. Às vezes nós estamos conectados com pessoas, mas essas conexões não beneficiam a causa. Não beneficiam a causa do reino. E ele fala aqui que Epafrodito era um homem com todas essas características. E ele considerou necessário abrir mão desse amigo, para que ele também fizesse ou manifestasse as características que ele estava manifestando lá onde Paulo estava, com outras pessoas também, para que outros se beneficiassem daquilo que ele estava manifestando. E aí eu pergunto para você, não vou perguntar agora não, vou perguntar depois. Para você refletir, né, para nós refletirmos nessa manhã, se conectar com pessoas deve ser mais do que só se encontrar com elas nas reuniões. Aos domingos, às terças, às quartas, às quintas, que sejam. Se conectar com pessoas tem que ir além disso. Se conectar com pessoas é mais do que só ter afinidade com as pessoas. Ah, não estou gostando mais das reuniões. Ah, mas eu não tenho mais afinidade com fulano, com ciclano. Ah, não estou mais gostando porque, né, não sinto isso, não sinto aquilo. Se conectar com pessoas vai além do que só ter afinidades. Se conectar com pessoas é mais do que saber tudo o que elas gostam, ou o que elas não gostam também. É mais do que isso. É importante saber o que o seu amigo, com a pessoa que, né, que você, né, se conecta, que você tem comunhão, gosta, e saber o que ela não gosta também, para que você evite atrito aí no cultivo da comunhão. Mas se conectar com pessoas é mais do que isso, vai além do que isso. Se conectar com pessoas é saber o que elas têm, o que essas pessoas carregam, o que essas pessoas portam. E que isso é importante tanto para ela como para mim também, porque isso completa o que eu tenho e o que eu porto também. E assim nós cooperamos mutuamente com a manifestação do propósito eterno de Deus. Amém? Eu preciso saber, eu preciso alcançar e enxergar o que essa pessoa porta, o que essa pessoa carrega. Porque aquilo que ela carrega é aquilo que falta em mim. E isso vai completar com o que falta em mim para que a gente continue cooperando, para que o propósito de Cristo se manifeste. E não para que a gente se complete, eu me completo com você e você se completa comigo, então já vamos fazer nosso grupinho. Não é para isso, é em função do propósito. O Epafrodito aqui, ele tinha a vida dele à disposição da causa. Até que ponto a nossa vida está à disposição das causas do reino? Até que ponto nós estamos dispondo a nossa vida, evidenciar nossas debilidades, evidenciar o que nós temos, o que nós carregamos, o que nós somos, em função da causa do reino? Você já reparou que quando a gente percebe que as pressões estão vindo, que o cerco, né, das circunstâncias estão se fechando, para que a gente seja trabalhado pela vida de Cristo, das duas uma, ou a gente se expõe, ou a gente se fecha. Mas aí vai conhecer as minhas debilidades, vai conhecer as minhas fraquezas, vai conhecer o que eu não consigo, o que eu não posso. E aí a gente se fecha, a gente se retrai, a gente recua. E as pressões é para que o Cristo seja trabalhado em nós. Já não vale mais a minha reputação, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Tem a ver com a vida que eu carrego. Tem a ver com a vida que você carrega. Por isso é importante a gente entender. Se recuar, pode parecer para nós o melhor. Mas se mostrar, né, abrir mão da própria reputação em função da causa do reino, é o mais importante a fazer. Porque aí sim Cristo vai ser revelado. Aí sim Cristo vai ser manifesto. Porque quem tem que aparecer é Ele, não eu. Quem tem que aparecer é Ele, não você. Então, se conectar com pessoas tem a ver com isso. Alcançar e enxergar aquilo que elas carregam. A gente precisa entender que nesse início de ano, nesse início, né, de nova década que o Senhor nos introduziu, nós temos que nos tornar ou conseguir alcançar essa percepção de quem são os epafroditos que o Senhor tem colocado na caminhada junto conosco. Quem são os epafroditos que têm se manifestado nesse tempo, para que a gente se conecte com essas pessoas. Ou para que a gente seja esse Epafrodito, um companheiro de luta. Né? Quais são as características dele aqui?
Alguém que se porta como um irmão de verdade. Alguém que coopera com aquilo que Deus tem comigo, com aquilo que Deus tem com a minha casa, com aquilo que Deus tem com a comunidade de fé. Alguém que é companheiro de luta. Alguém que tem habilidade de cativar pessoas. Alguém que promove alegria onde está, que é digno de honra e que tem a sua vida à disposição da causa do reino. Que o Senhor, nos mostre quem são os epafroditos que o Senhor está conectando conosco nesse tempo. Ou que nós sejamos esse epafrodito e nós nos conectemos com outras pessoas também que o Senhor tem sinalizado nesse tempo. Mas por causa do quê? Por causa da causa do Evangelho. Para estarmos à disposição das causas do Evangelho, da realidade do Evangelho, daquilo que precisa se manifestar nesse tempo. Nós falamos que esse ano, nós vamos trabalhar a realidade da igreja de Filadélfia e vai falar sobre o amor fraterno. A gente precisa nos voltar, nos inclinar a entender o amor que se manifesta no corpo, o amor que se manifesta entre um e outro membro do corpo. Durante muito tempo isso foi banalizado, isso foi se desgastando. Tem que amar o próximo, tem que amar o próximo. Isso foi se desgastando e até dentro da realidade da igreja. Então a gente precisa cultivar a essência do amor fraterno, das conexões, do companheirismo, da disposição de lutar junto, de batalhar junto pelas causas do reino, de entender o que a Bíblia fala, o que é até que todos cheguemos. O apóstolo Gustavo Lara, ele tem uma ministração que ele fala que a gente precisa entender que a gente não, ao mesmo tempo que a gente não pode parar de avançar em crescimento, a gente precisa também ter atitudes e postura em função daqueles que ainda estão lá atrás. Porque a Bíblia fala até que todos cheguemos. E como a gente encurta a distância entre aqueles que estão lá atrás e aqueles que estão avançando em crescimento. Porque a ideia que a gente tem é de que quem está avançando em crescimento já está disparado lá na frente, e quem está lá atrás está em desvantagem, é menos, é menor, é insignificante. E a gente não pode pensar assim por causa da realidade do corpo. E a realidade do corpo é até que todos cheguemos. Até que todos alcancemos, até que todos possamos viver a realidade que o Senhor tem proposto para nós como igreja. Amém? Quando Paulo fala, é mais necessário, eu entendo que é necessário eu permanecer no corpo por causa de vocês, Paulo estava entendendo a importância do corpo. A gente precisa entender a importância do corpo nesse tempo. Porque se Cristo é o cabeça, e nós somos os membros, nós somos o corpo, e Cristo se manifesta através de nós, o corpo tem que ser a maior importância que a gente precisa dar. A como essa realidade se dá, como se manifesta, como eu trabalho, qual que é meu papel no corpo de Cristo, para que Cristo seja conhecido. Por isso vai além de uma reunião aqui. A reunião aqui é importante sim, porque ela nos ajuda, ela nos fortalece, ela nos dá ferramenta. Mas a gente precisa alcançar a revelação da importância do corpo. Da importância que eu tenho no corpo, da importância que você tem no corpo, para que Cristo seja conhecido. Volta lá no verso 25 do capítulo 1 de Filipenses. Olha porque Paulo fala, porque ele decidiu ficar e ele tinha consciência de que o mais necessário era que ele ficasse. Filipenses 1, 25, ele fala assim: convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Para quê? Olha o que ele está falando. Para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde. As evidências, ou o desejo, as intenções dele, que ele entendeu que ele precisava ficar, não tinha a ver só com ele, nem só com pessoas. Tinha a ver com a realidade do corpo. Ele fala, eu vou ficar para quê? Para que vocês progridam no Evangelho. Para que vocês manifestem alegria na fé que vocês têm em Cristo. E para que vocês exultem também em Cristo.
Então, as expectativas de Paulo com o corpo não dizia respeito a ele, nem dizia respeito só às pessoas de forma isolada. Tinha a ver com a causa do reino, tinha a ver com a causa do evangelho, tinha a ver com a manifestação do conhecimento de Cristo. Para que Cristo fosse manifesto, porque ele entendia a importância do corpo. Nós precisamos analisar o que nós temos promovido no corpo. E o que o corpo tem promovido para mim. Nós precisamos fazer essa análise, porque nós estamos no corpo, não estamos? Você não está no corpo? Você não é o corpo? Você não é membro do corpo? O que o corpo de Cristo tem promovido para você? E o que você tem promovido para o corpo? Paulo fala, progresso na fé, exultação, como é que ele fala? Progresso, alegria na fé e exultação em Cristo. Está no corpo, no mínimo, ia manifestar isso. E aí iam surgir pessoas como Epafrodito. O que será que eu tenho promovido no corpo? O que será que você tem promovido no corpo? O que as pessoas no corpo que você está conectado têm promovido para você? E quando eu falo você, eu falo com a realidade de Cristo que você carrega, não você de forma particular. Porque quando a gente faz essa análise e a gente se volta para nós, o que é melhor para mim, a gente cai naquela de que só o que beneficia a mim. Por isso que a gente cai naquelas frasinhas, né? Ah, ninguém me ama, o culto não estava legal, fulano não fala comigo, o louvor hoje não virou. Porque isso é se beneficiar só do que é melhor. E quando eu cultivo só o que é melhor, eu deixo de ver a importância do que é mais necessário. Amém? Uma frase do Gustavo Lara também, que eu estava ouvindo, e é importante a gente analisar, ela fala que o nosso intelecto, a frase, né, fala que o nosso intelecto sempre vai pender para aquilo que é mais importante e confortável para mim. Sempre eu vou me inclinar para aquilo que é mais importante e mais confortável para mim, o meu intelecto. Mas a vida de Deus sempre vai se inclinar para o que é eterno e divino. E para o que é necessário. Então, todas as vezes que eu estiver me inclinando, isso é melhor para mim, eu acho que é melhor fazer isso, eu acho que é mais confortável, isso vai me beneficiar, eu vou deixar de fazer isso, eu vou começar a falar isso, eu vou começar a me portar assim, só voltado para mim, é porque eu estou me movendo pelo meu intelecto. Porque o meu intelecto sempre vai se inclinar para o que é melhor para mim, porque é benéfico só para mim. Mas a vida de Cristo em mim vai se inclinar para o que é eterno, para o que é divino e para o que é necessário ser feito, em função da causa do Evangelho. Amém? Por isso que é importante que a vida de Cristo esteja em desenvolvimento em nós. Porque a vida de Cristo que vai sinalizar, a vida de Cristo que vai apontar, a vida de Cristo que vai nos mostrar o que é importante ser feito, o que é necessário ser feito. E não o que é só melhor para nós. A vida de Deus vai nos ajudar a ouvir Deus e obedecer. Apenas obedecer. E não questionar. Quando a vida de Deus está em desenvolvimento em nós, a gente tem facilidade de ouvir a voz de Deus. E mesmo que a gente não entenda, a gente obedece. Às vezes a gente fala do Noé, que o Noé ouviu Deus, e o Noé construiu a arca, e o Noé fez isso, e o Noé fez aquilo. O Noé foi o Noé foi importante. Mas às vezes a gente deixa de analisar os filhos de Noé também. Os filhos de Noé não ouviram Deus. Mas eles trabalharam em função daquilo que o pai deles ouviu. Às vezes tem coisa que nós não vamos entender mesmo, mas nós precisamos entender que se foi Deus que falou, eu vou trabalhar em função daquilo que Deus disse. Até que eu entenda, até que se complete, até que se conclua. Amém? Às vezes há coisas que Deus não falou para você ou você não alcançou a ouvir, mas Deus não tem deixado de falar através de outras pessoas. Então eu preciso acatar, eu preciso me inclinar e eu preciso trabalhar em função daquilo que Deus está dizendo. Para que eu coopere com o cumprimento daquilo que Deus quer manifestar. Amém? Porque às vezes a gente resiste achando que é melhor, vou esperar Deus falar para mim primeiro. Vou esperar Deus mostrar para mim primeiro. Mas às vezes eu estou trabalhando só no nível do intelecto. Eu quero entender aqui. Mas no reino do Espírito a gente não se move por entendimento, a gente se move por fé. Se Deus falou, se Deus tem se movido através de pessoas, através da palavra, através de declarações, eu vou obedecer o que Deus está dizendo. Amém? Eu vou me inclinar para o que Deus está dizendo.
E para terminar aqui, eu peguei um exemplo sobre Marta e Maria. Todo mundo conhece, né, a história da Marta e da Maria. A Marta escolheu lá ficar cuidando da casa, lavando louça, enquanto a Maria foi e se sentou aos pés de Jesus para aprender. E o que a gente aprende aqui dentro do que nós estamos compartilhando nessa manhã? A Marta entendeu que era o melhor a fazer é lavar louça. Mas a Maria entendeu que o mais necessário a fazer era estar aos pés de Cristo. E a gente já, né, ministrou aqui que a Marta também não estava errada, que lavar louça não é errado. Lavar louça é errado, gente? É, né, Fabiola? Ainda mais quando é um monte ainda, né? Uma pilha transbordando. É errado lavar sozinha ainda, né? Sem ninguém ajudando. Mas lavar louça não é errado. A Marta não estava errada de ter lavado louça. Ela só errou do momento que ela foi lavar a louça. Então, a Marta entendeu que era melhor lavar a louça. Mas a Maria entendeu que era mais necessário aprender de Cristo. E às vezes a gente se confunde com as coisas que são melhores, com as coisas que precisam ser feitas, com as coisas que têm que ser imediata, com as coisas que são práticas, com as coisas que são naturais, com as coisas que, né, que são ali imediatas e a gente precisa fazer, e a gente se perde no que é mais importante. E a gente se perde no que é necessário. Tem gente que nem sabe que ela pode ligar o botão da máquina e sair, que a máquina faz o serviço sozinha, a máquina de lavar roupa. Não, tem gente que fica lá esperando a máquina fazer, do lado da máquina. Enquanto a máquina não completa todo o ciclo, ela não sai. Por quê? Porque está preso no imediato, está preso no terreno, está preso ali no natural. É lógico que guardando as devidas proporções disso, né? Mas para exemplificar, então a gente precisa tá perceptível as situações. Porque às vezes a gente está se prendendo muito no que é melhor, no que é imediato, que precisa ser feito, e a gente esquece as coisas que são importantes, que são necessárias. Aquilo que a Marta começou a fazer, aquilo que a Marta se dedicou a fazer, porque ela entendia o que era o melhor, só atingia realidade terrena, só atingia realidade natural. Era a louça que ia ficar lavada na pia. Maria entendeu realidades espirituais. Às vezes a gente não entende realidades espirituais porque a gente está com uma pilha de coisas terrenas diante de nós. Porque a gente está se prendendo com uma pilha de coisas imediatas diante de nós. E as realidades espirituais passam batido. Para muitos, né, que já ministrou além disso, e a Maria era uma folgada, e a Maria deixou... A própria Marta falou isso, mas Jesus, não está vendo aí a Maria? Cheia de coisa para fazer aqui, ela larga o que é melhor a ser feito para fazer o que é mais importante. Ela foi reclamar com Jesus do mais importante. Jesus falou, Marta, vou te falar um negócio. Você está preocupada demais com as coisas. Você está se perdendo demais com coisas naturais. Você está se perdendo demais com coisas terrenas. Você está envolvendo demais o seu tempo, os seus recursos, as suas habilidades com coisas terrenas. E a Maria está entendendo o que é mais importante. A Maria está entendendo o que são realidades eternas. A Maria está entendendo o que são realidades divinas. A Maria está entendendo o que é mais necessário ser feito nesse momento. Por isso, ela escolheu a melhor parte, porque ela entendeu. E a gente precisa chegar nessa conclusão também. E a gente precisa chegar nessa análise também. Porque às vezes parece que, porque alguém está numa realidade passiva, ela não está atingindo nada no mundo espiritual, numa realidade eterna. Porque parecia que a Maria está sentada lá aos pés de Jesus, a Maria estava parada, estava passiva, estava numa inércia, e cheia de coisa para fazer. E a gente tem ideia de coisa para fazer quando tem movimento. E corre para cá, e corre para lá, e levanta isso, e levanta aquilo. Está fazendo alguma coisa. Nem sempre a passividade é sinal de inércia. A Maria estava sentada lá aos pés de Jesus aprendendo, mas ela estava fazendo muito mais coisas do que a Marta, que estava em atividade. Às vezes a gente pensa que está fazendo coisas para Deus porque está em atividade física, em atividade externa. Mas às vezes não, né? A atividade espiritual nos leva a manifestar e a trazer à existência muito mais coisas do que a realidade terrena, do que a realidade natural. Amém? Você consegue entender isso?
Como eu já disse, não era errado lavar louça. Mas há momentos na nossa vida que é necessário parar e sentar aos pés de Cristo. É necessário, escolher as coisas que são mais importantes. É necessário abrir mão de coisas que são imediatas e se inclinar para coisas que são mais importantes. Precisamos discernir em Deus aquilo que nós estamos fazendo. Você precisa discernir em Deus as coisas que você está fazendo. Você precisa discernir em Deus que se você está fazendo agora nesse tempo, como eu falei, nesse novo ano, nessa nova década, já vamos aprender a discernir em Deus, já desde agora o princípio. Desde o princípio. Se o que nós estamos fazendo é o melhor para nós, ou é o mais necessário para Deus. A gente precisa já discernir desde agora, porque senão a gente vai perder tempo de novo, vai perder recurso de novo, vai perder investimento de novo, vai perder nossas habilidades de novo, e mais um ano vai se passar, e mais uma década vai se passar, e aquilo que Deus precisa se manifestar através de nós não vai manifestar. Porque não conseguimos entender, não alcançamos discernir. Às vezes o nosso melhor só vai beneficiar nós mesmos, enquanto o necessário vai além de nós. Vai alcançar o corpo, vai se desprender da nossa própria vontade pessoal, do nosso próprio pensamento particular. Quanto mais, e eu vou terminar com isso, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais além de nós vamos. Presta atenção nisso. Quanto mais você conhece de Cristo, mais além de você vai. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais além de mim eu vou. O que significa isso? O que eu vou pensar não é em função de mim. O que eu vou fazer não é em função de mim. O que eu vou procurar investir não é só em função de mim. Mas é em função de Cristo. É em função do corpo. Então, quanto mais eu conheço a Cristo, mais além de mim eu vou estar. Mais desprendida de mim eu vou estar. E aí a gente começa a analisar nossas frases. Aí eu vou ficar só aqui do meu cantinho que está bom. Preciso conhecer mais de Cristo. Aí eu vou falar só isso que para mim já está bom. Precisamos conhecer mais de Cristo. Aí eu vou fazer só a minha parte lá que eu já me dispus a fazer e para mim já está bom. Precisamos conhecer mais de Cristo. Aí eu só vou participar das reuniões lá no culto, para mim já está bom. Precisamos conhecer mais de Cristo. Porque quanto mais eu conheço de Cristo, mais além de mim eu vou. Levantar de manhã para vir para cá aos domingos, já não vai mais ter a ver comigo. Tem a ver com o corpo, tem a ver com Cristo, tem a ver com a realidade que precisa se manifestar. Então, a gente precisa fazer essa análise nós mesmos. Quanto mais voltado para mim eu estiver, é porque me falta conhecer de Cristo. Quanto mais preocupado comigo eu estiver, porque ainda me falta conhecer mais de Cristo. Nós não falamos aqui que o amor de Cristo precisa ser revelado para nós. Por que esse amor precisa ser revelado para nós? Porque quando nós caminhamos em função desse amor, a gente abre mão de tudo. Porque por amor Deus abriu mão de tudo e Ele deu o melhor que Ele tinha. O amor de Cristo deu. O amor de Cristo se desprendeu. O amor de Cristo enxergou o que estava além dele, em favor de nós. Então nós precisamos conhecer mais de Cristo. Quanto mais indiferente ao corpo eu sou, é sinal de que mais de Cristo eu preciso. Quanto mais indiferente à realidade de corpo eu sou, é porque eu preciso conhecer mais de Cristo. Não está nas pessoas, não está no lugar, não está na forma, não está na dinâmica de como as coisas funcionam. Está no quanto eu conheço Cristo. Por quê? Porque o corpo traz revelação de Cristo. E não adianta falar, não, mas eu conheço Cristo da minha forma, eu conheço Cristo do meu jeito, Cristo se revela para mim, Cristo se manifesta para mim. Sabe como Cristo se revela? Você sabe como Cristo se revela? Alguém sabe como Cristo se revela? Essa carinha de vocês é não? Ninguém sabe como Cristo se revela? Sabe como Cristo se revela? No corpo. Se Ele é a cabeça e nós somos o corpo, Ele agora se manifesta e se revela no corpo. Então, quanto mais indiferente ao corpo eu sou, menos de Cristo eu conheço, porque Ele vai se revelar no corpo. Quanto mais eu entendo que eu não preciso do corpo, é porque eu não estou conhecendo Cristo. Porque Ele só vai se revelar e se manifestar no corpo.
Por isso eu falei, a gente romantizou e a gente desgastou demais essa realidade de corpo de Cristo. Somos uma família e temos que nos amar uns aos outros. Essa é a realidade, mas a gente precisa entender isso por revelação. Porque o que acontece? A gente começa a fazer o que é melhor. Mas há coisas que são necessárias a ser feitas em função do corpo, porque tem a ver com a revelação de quem Cristo é. De que adianta a gente falar que somos representantes de Cristo, que caminhamos pela causa do reino, que estamos aqui por Cristo, mas essa realidade não se manifesta no corpo. Então não é Cristo que está se revelando. Qualquer outra coisa está se revelando aí para você, mas Cristo não é, porque Cristo só se revela no corpo. E se a revelação que eu tenho alcançado está me afastando do corpo, ou está me levando a tomar atitudes que vai me deixar mais além, mais indiferente do corpo, então alguma outra coisa está se revelando aí para você. Como diz meu pai, é sonho de barriga cheia, menos Cristo. Porque Cristo vai nos trazer para o corpo. Cristo vai nos trazer para mais perto do corpo. Cristo vai nos trazer para a realidade do corpo. Amém? Fazer o que é necessário é ser exato. É canalizar o nosso tempo, os nossos recursos, nossas habilidades e colocar à disposição das causas do reino. Fazer o que é melhor para nós só vai beneficiar nós mesmos. E de forma particular, de forma egoísta em algumas situações. Mas fazer o que é necessário vai além de nós. Vai alcançar o tempo. Vai nos tornar exatos. E aquilo que o Senhor nos tem dado como recurso, como habilidade, vai se tornar efetivo no corpo. E nós vamos manifestar e nós vamos acelerar com mais exatidão aquilo que o Senhor quer manifestar no nosso tempo, nesse novo ano, nessa nova década. Amém? Queria que você se colocasse de pé agora, para nós orarmos. Como nós temos dito nesse novo ano, iniciando essa nova década, há uma porta aberta diante de nós. E nós precisamos cruzar. E nós precisamos entrar. E nós precisamos passar. Mas que a gente faça isso discernindo. Se nós estamos fazendo o que é melhor ou o que é necessário. Que nós possamos discernir em Deus e passar por essa porta. Mas discernindo. Que aquilo que é melhor para nós já não funciona mais na realidade de reino. Já não funciona mais na realidade de corpo. Porque tem a ver com atitudes particulares, desprendida ou desprovida do corpo. Então nós precisamos cruzar essa porta para o que é necessário. Que a gente cruze do que é melhor para o que é necessário. E às vezes o que é necessário, isso vai mexer com a nossa comodidade, com a nossa zona de conforto. Mas é necessário, porque o corpo vai se manifestar. E se o corpo se manifesta, é porque é o Cristo que está se manifestando. Amém? O próprio Jesus disse, Pai, é melhor para mim que o Senhor passe de mim esse cálice. Não foi? Quando ele estava lá orando, falando com o Pai, quando estava chegando o momento dele ser crucificado, Pai, o melhor é que passe de mim esse cálice. Mas eu sei que o mais importante é que a sua vontade seja feita. Então que seja feita a sua vontade. Amém? Que você ore aí agora. E peça para que o Espírito Santo te dirija, te conduza nesse tempo, nesse ano, nessa nova década, através dessa palavra, através da voz do Espírito aí dentro de você. A nos levar a entender, a nos levar a compreender o que nós temos feito, que é só melhor para nós. Mas que ainda falta alcançar o que é necessário. Porque vai além de nós. Vai além do que eu penso, vai além do que eu sinto, vai além do que eu acho. Porque tem a ver com uma realidade corporativa. O necessário tem a ver com o corporativo. O necessário tem a ver com a manifestação de Cristo. O necessário tem a ver com o reino. O necessário tem a ver com aquilo que Cristo fez e nos deu, que foi impartir, que foi compartilhar a sua vida. E essa vida precisa ser manifesta e eu não consigo fazer isso sozinha, só achando que é melhor para mim. Eu preciso alcançar e entender o que é mais importante. Espírito Santo, nessa manhã nós queremos cruzar. Nós queremos atravessar
para essa realidade, atravessar por essa porta, Senhor Deus, entendendo, Pai, que o que é melhor para nós já não figura mais numa realidade corporativa. E queremos entender, Senhor, o que é mais necessário ser feito nesse tempo. E não entender por nós mesmos, porque entender o que é necessário pelo que aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sente, vai nos levar de novo para uma realidade individual, para uma realidade egoísta. Mas queremos entender o que é necessário a partir daquilo que o Senhor está nos revelando, a partir daquilo que o Senhor está nos mostrando. Porque isso nos insere, porque isso nos introduz, porque isso nos torna participantes, por isso que nos torna comprometidos com uma realidade corporativa. Senhor, somos todos membros individuais de um corpo. E só na nomenclatura somos membros individuais com funções específicas, mas nós não conseguimos funcionar sozinhos. Não conseguimos funcionar sozinhos, não tem como. Essa foi a dinâmica que o Senhor fez, nos criando membros uns dos outros, participantes uns dos outros, dependentes uns dos outros, Senhor. Senhor, nos livra de nós, nos livra da nossa natureza humana, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar, a renunciar, a morrer todos os dias para a nossa natureza humana, Pai, que nos afasta da realidade de corpo, da natureza divina, que nos afasta, Senhor, da mentalidade do Senhor, da mente do Senhor, dos olhos do Senhor, do discernimento do Senhor. Senhor, eu oro por todos nós que estamos aqui nessa manhã como filhos, como família, Senhor, essa realidade também precisa se manifestar nas nossas famílias, Pai, nas nossas casas, Senhor. Senhor, nos ajuda a não só fazer o que é melhor, Senhor, nas nossas casas, mas nos leva, Senhor, a fazer o que é necessário. Às vezes nós temos dificuldade, Senhor, porque na nossa casa nós somos conhecidos, na nossa casa nós somos expostos, Senhor. Um conhece a debilidade do outro, um conhece a deficiência do outro, Senhor. Mas o Senhor é construído, o Senhor é formado a partir da nossa casa. E aqui nós só manifestamos aquilo que está sendo formado na nossa casa. Senhor, nos ajuda a compreender isso, nos ajuda a compreender, Senhor, o que é necessário ainda ser feito na nossa casa e que ainda nós não percebemos, Senhor, porque estamos focados no melhor. A gente usa a frase, Deus, eu quero dar o melhor para minha família, eu quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero dar o melhor para minha esposa, eu quero dar o melhor para a minha geração. Mas, Senhor, às vezes o Senhor está focado em nos dar só o necessário. O necessário vai ser mais eficiente, o necessário vai ser mais exato. O necessário vai nos levar mais rápido a atingir o alvo, a cumprir o propósito, a manifestar Cristo nessa geração, a fazer com que os nossos filhos conheçam a Cristo, com que os nossos adolescentes, os nossos jovens conheçam a Cristo. Senhor, nos ensina a fazer o necessário, nos mostra a importância do necessário, nos mostra a urgência do necessário, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a compreender em Ti essa realidade. Senhor, nós oramos como Cristo orou. Diante dessa realidade, Senhor, que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a Sua vontade. Estamos aqui pela Sua vontade. Se revela a nós, Cristo, se revela a nós todos os dias. Espírito Santo nos revela o Cristo. Porque quando o Cristo nos é revelado, a Sua vontade também nos é revelada. Porque queremos fazer a Sua vontade, Senhor, e não a nossa. Obrigada, Espírito Santo, obrigado pela Sua palavra, obrigado pela Sua voz, obrigado pela Sua liberdade no nosso meio. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Queremos, Senhor, seguir cumprindo, seguir obedecendo, Senhor, seguir nos inclinando à Sua vontade e à Sua voz, Senhor, e a Sua palavra libera a Sua voz, Senhor, para nós. Senhor, eu declaro isso sobre a comunidade Ninho das Águias, declaro isso sobre aqueles que nos visitam, Senhor. Queremos caminhar ouvindo a Sua voz, porque aqueles que ouvem a Sua voz se inclinam a obedecer, Senhor, se inclinam a obedecer, e nós queremos caminhar em obediência, porque aqueles que obedecem manifestam a natureza do Cristo desenvolvida entre nós, porque a natureza de Cristo era a obediência. Obrigada, Senhor, obrigada, Espírito Santo. Obrigado pela Sua palavra, obrigado pelo Seu tempo, obrigado pelo Seu momento, obrigado pelo Seu cuidado com cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, dispostos a cumprir e a obedecer a Sua voz e a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos?